Graça e paz para todos, para você que está nos assistindo também. Vamos fazer uma oração. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Somos infinitamente gratos ao Senhor pelo Teu cuidado. Peço ao Senhor, Pai, que mais uma vez nos ajude a ministrar a palavra, a entender, a aprender, a absorver e aplicar a Tua palavra. Seja conosco, Pai, nessa noite e que tudo seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Nós somos gratos pelo privilégio. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na última aula, nós estudamos Levítico, né? E nós paramos em Levítico capítulo 25. Eu tive que assistir o finalzinho da aula hoje para eu saber. Porque tem tanto tempo que a gente teve aula de Levítico, menino. Tem mais de mês. Porque a gente agarrou na dízimo, oferta, depois entramos nas 3 aulas de dom espiritual. Acabou as 3 de dom espiritual, eu terminei Corinto, mais 3 aulas, agora que nós vamos voltar. Aí passou Natal, Ano Novo, nossa vacation semana passada. Aí, nós estamos voltando então. Então, nós paramos no capítulo 25 de Levítico, porém, na aula eu falei do capítulo 25, eu falei do assunto que estava aqui, que era aquele ano, o ano como é que fala? Do jubileu, que era no ano 50. Não sei se vocês lembram, que era assim, se a família ela perdeu uma posse, porque estava lá uma dificuldade financeira e tal, depois de 50 anos eles tinham o direito de reaver aquela terra, né? Porque era o ano do jubileu. E nós falamos disso. Inclusive, dentro disso, a gente citou o exemplo de Ruth, a história de Ruth, de Boaz, porque Ruth, por exemplo, ela era descendente para receber a terra de volta, mas precisava ter irmão. Não, antes disso, né, ela precisava que ter um homem para representar e ela receber. Mas o marido da sogra morreu, os filhos tudo morreu, o marido dela morreu, aí, tipo assim, ela conseguiu ainda tomar aquela terra que seria da família dela por herança. Aí nós falamos de Boaz, né? E Ruth, citamos aquele exemplo, por exemplo, quando pela lei você não pode pegar uma fruta que estava no chão, né? Você é o dono da terra, só que a sua fruta é só o que está na árvore, você pega o que está na árvore. Se você pegar o que está no chão, você estava roubando, porque Deus, a lei ela absorvia. Ela é tão abrangente que ela já pensava assim, tem os necessitados, aquelas pessoas que passam dificuldades. Hã? De quê? Eu não sei se é isso que chama, não estou lembrado não, pode ser que eu não lembro não. Mas eu sei que aquilo que caía era para as pessoas necessitadas, né? Era como se Deus também cuidasse dessas pessoas. Aí a gente até viu isso na história, a gente vai ver isso quando a gente vai falando de Ruth, que quando Ruth estava catando as frutas no chão, porque ela e a sogra estavam morrendo. Então ela estava pegando as frutas no chão, aí Boaz chega, vê Ruth e fala assim, top essa aí, né? Falou com o servo dele, deixa cair umas frutas para ela aí. Não tinha só Ruth lá pegando fruta no dia, era muita gente provavelmente, né? Mas aí o servo de Boaz deixava cair mais frutas, para que Ruth pudesse pegar, ela só podia pegar o que estava no chão. Então aí a gente falou de Ruth, falamos de Boaz ser o remidor dela, né? Ele precisava ter 3 coisas para ser o remidor, ele tinha que querer, ele tinha que ser o parente mais próximo e ele tinha que ter finanças que possibilitariam ele ser o remidor de Ruth, né? Uma vez que ela era viúva, então o parente mais próximo poderia assumir ela como um relacionamento. Tinha um parente a mais, né? Tinha um a mais, aí esse não quis, passou a vez para Boaz. Então nós falamos disso, falamos também do ano do jubileu, né? Aí no capítulo, no 26, vai falar de alguns mandamentos também, e vai falar no 27, ainda vai falar sobre prestação do culto, né? Vai falar de votos. Isso tudo está envolvido no culto e está envolvido dentro da história de Ruth, de Boaz, do resgatador, do remidor, o que precisava acontecer.
Então hoje nós já vamos entrar dentro de números, tá? Porque Levítico praticamente a gente finalizou. Aquele dia eu acho que a gente encerrou no 25, no 23 ao 25 ali, por causa do tempo mesmo da aula, eu creio. Então hoje nós vamos entrar em números. Então, o que é números nessa história aqui do Pentateuco? Nós temos Gênesis, que é a história da criação, os patriarcas, as primeiras nações, os primeiros povos, separação das línguas, dilúvio, e finalizamos Gênesis com o quê? José, né? E o povo de Israel entrando para dentro do Egito. Isso é Gênesis. Êxodo vai contar para nós a história dentro do Egito, a gente entende o que aconteceu dentro dos 430 anos que o povo esteve ali, e vai falar do êxodo realmente, da saída do povo do Egito, para ir em direção a Canaã. Quando eles saem do Egito, eles vão para onde? Eles vão para o Monte Sinai. Eles vão para o Monte Sinai. E no Monte Sinai, eles ficam no Monte Sinai por 2 anos. A gente entende do período que eles saem do Egito até o período que eles saem do Sinai para voltar, para continuar a caminhada, era um período de 2 anos. Ou seja, são 40 anos de deserto. Porém, de fato, de deserto foram 38 anos. Os 2 primeiros anos contando do período da saída do Egito até o Sinai, eles acampando no Sinai, e Deus no Sinai, naquele período ali, o que Deus dá para eles? Dá a lei, e dá para eles a instrução para construir o tabernáculo, e depois que constrói o tabernáculo, que eles saem e começa de fato a caminhada, que seria 38 anos, totalizando 40 anos de deserto. Então, se você quiser entender o que aconteceu, por exemplo, se você quiser pegar uma sequência do Sinai, quando acaba Êxodo, a sequência diretona, você tem que sair de Êxodo e ir para Levítico já. Aliás, ir para Números. O Levítico, o que tem dentro do Levítico? Só fala sobre o culto, como deveria acontecer o culto dentro do tabernáculo. Ou seja, Deus deu a instrução no tabernáculo em Êxodo, como deveria ser feito. Aí, o livro de Levítico, ele é tipo um aspas entre Números e entre Êxodo. É uma história diferente, onde fala assim, Deus fala tudo que tem que acontecer, e agora Deus foca assim, esquece a história, vou focar aqui, vou te mostrar o que você tem que fazer com isso aqui. Aí mostra para Moisés como é que deveria acontecer o culto dentro do tabernáculo, e como deveria se portar os sacerdotes, tudo envolvia o culto, né? E a lei, mostrando isso. Então agora, Números, nós vamos dar sequência à saída do povo lá do Sinai. Quando ele sai de Êxodo, nós vamos dar sequência agora em Números. Então, Números. Por que o número, o livro de Número, ele tem esse nome? Porque ele registra vários o quê? Ocasiões onde o povo foi contado. Foi feito um censo para saber a quantidade de pessoas que tinha em cada tribo. Então, como o livro foi escrito em hebraico, foi transliterado para o grego, na primeira tradução do Septuaginta, e nós temos a tradução para o português do grego, aí a tradução, o nome do livro, o título ficou Números, que é relacionado aqui a essa contagem, um censo que era levantado. Deus queria saber sobre as tribos. Nós vamos ver mais para frente que houve um momento onde foi feito um censo. Eu acredito, eu não lembro quem fez esse censo, acho que foi Davi, que fez um censo, e Deus castigou ele por causa disso, pesou a mão sobre ele. Eu acho que foi Davi. Vocês lembram quem fez esse censo? Que Deus não agradou? Eu acho que foi Davi. Vou confirmar. Se não foi Davi, essa hora aqui eu já vou ter tirado da live, entendeu? Ou eu ponho o nome assim na minha cara, assim, o nome de quem era de verdade, e a passagem bíblica. É isso que eu faço nas minhas pregações. Quando eu falo alguma coisa errada, aí na hora da pregação eu coloco grandão assim o nome certo que eu deveria ter falado e a referência embaixo, né? Coloco assim, correção. Mas
houve um momento em que eles fizeram um censo para saber quanto de exército eles tinham para poder lutar. E Deus castiga o povo, porque Deus não queria que eles confiassem no número de soldados que eles tinham. Era como se Deus falasse assim: cara, por que você está contando o povo? Você está querendo o quê? Confiar na força do seu braço para ir para a guerra? Uma vez que você conta o povo, você não precisa de mim mais, velho. Você sabe assim, não, eu posso porque eu tenho muito soldado. Você esqueceu, eu posso, não é porque eu... Achou aí, pastor? É Davi mesmo? Aí. Então, eu não vou precisar corrigir. É Davi mesmo, está em 1 Crônicas? 1 Crônicas 21. Então, Davi, ele numera o povo e Deus castiga ele. Mas nós vamos ver lá em 1 Crônica, começa a passagem falando assim, que Deus instigou Davi a fazer essa contagem. Só que Deus vai castigar Davi lá na frente. Aí você fala assim, o que aconteceu? Aí nós vamos ver que de fato, essa passagem aí não era Deus que instigou Davi. Foi o diabo que instigou Davi. Aí quando a gente chegar lá, a gente falou disso em hermenêutica, mas a gente chegar lá, a gente lembra disso aí de novo. Mas então, quando Davi ele faz esse censo, era como se ele falasse assim, agora eu tenho um exército numeroso, eu sei quanto que eu posso contar, nós vamos vencer porque nós temos número. Ele esqueceu de Deus. Então Deus castiga ele por isso. Eu não quero que você saiba quantos homens você tem, Davi, porque a sua vitória está na minha mão, é eu que decido. Então você não precisa saber quantos soldados você tem. Mas aqui, esse censo foi Deus que falou com Moisés. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés. Números, né? Números capítulo 1. No deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito. Você vê, eles estão aqui no segundo ano já que eles saíram da terra do Egito. Fala assim, ó, tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Então, aí aqui, Moisés agora, nós vamos só ler até o versículo 5 para vocês entenderem. Aí ele continua falando assim, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, a esses contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão, estará convosco de cada tribo um homem que seja o cabeça da casa dos seus pais. Esses, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. Aí ele vai falar aqui, de Rúben, da tribo de fulano de tal, vai ser fulano. Aí ele começa aqui, falar um monte de coisa. O que Deus fez? Deus agora começa a separar as tribos, e ele quer saber quantas pessoas que tem por tribo. Aí ele fala assim, você vai pegar um camarada representando cada tribo, você vai colocar ele aqui, ele vai ajudar a contagem, para a gente saber. Em Rúben tinha tantos homens acima de 20 anos, que eram homens que podiam ir à guerra. Isso aí a gente pode até lembrar nós vamos chegar lá ainda, quando eles vão espiar a terra de Canaã. Vocês lembram? Nós vamos falar lá ainda. Então eu não posso não vou dar o spoiler aqui, né? Que a gente fala o seguinte, o que a gente fala, o que a gente ouve, né? Talvez eu já falei isso aqui, mas não sei se eu falei, vocês ouviram no dia, vocês lembram? Que a gente fala o seguinte, quem que saiu do Egito e entrou em Canaã foi 2 caras. Quem que era? Josué e Caleb. E a gente fala o seguinte, somente 2 camaradas que saiu do Egito entraram em Canaã. E esses 2 eram Josué e Caleb. Mas de fato não são só eles. Porque quando eles vão olhar a terra, espiar a terra, eles voltam com um relato para Moisés. Fala assim, Moisés, a terra é top mesmo. Mas aí 2 falam, Josué e Caleb, eles falam assim, cara, a terra é top. É tudo aquilo que a gente precisa. E os outros 10 falam assim, mas tem gigante lá. Os filhos de Anak, eu acho. Eles vão matar a gente, nós vamos ser como gafanhotos perto dele. Eles vão pisar em nós. Tipo assim, e Josué e Caleb, não, mas Deus deu para nós essa terra, a gente pode ir contra eles. E os outros deram um relatório para trás. Aí naquele dia,
Eles rodearam a terra de Canaã por 40 dias. 40 dias eles rodearam Canaã para trazer o relatório para Moisés sobre a terra. Quando eles vêm com um relatório negativo, Deus fala com Moisés: Moisés, porque o povo trouxe esse relatório negativo, a quantidade de dia que eles rodearam a terra vai ser a quantidade de anos que eles vão rodar o deserto. Ou seja, foram 40 dias rodeando a terra, isso virou 40 anos de deserto, por causa de 10 caras que foi lá e puxou para trás tudo aquilo que Deus tinha falado. E aconteceu o seguinte também: Deus falou assim, ó, todo homem de 20 anos para cima, todas as pessoas de 20 anos para cima, vai morrer todo mundo no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Ou seja, Josué e Caleb ficaram vivos, só que todo mundo de 20 anos para baixo também, entendeu? Então assim, quem tinha 20 anos para cima, morreu todo mundo no deserto e nasceu uma nova geração no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Então quem entra na terra, que saiu do Egito, é Josué e Caleb e toda a galera que tinha 20 anos para baixo. Todo mundo entrou na terra. Você ia falar alguma coisa? Deixa eu perguntar uma coisa então. Praticamente eles chegaram rapidinho ali em Canaã, ou demorou? Não, foi rápido. Foi rápido, inclusive pelo tempo que eles ficaram de deserto, 40 anos. Foi assim, talvez eles demoraram uns 4, 5 anos mais ou menos para eles chegar e ter essa condição de espiar a terra, entendeu? Porque a Bíblia não relata. Relata que foi 40, 41. Provavelmente passaram mais 40 anos no deserto. Não. O 40 anos de deserto. Mas os 4 anos provavelmente saiu. Não, esses 4, 5 anos está incluso nos 40 anos. Deus só deu o relato. Vamos supor, já tinha lá, um exemplo. Tinha 5 anos que eles estavam ali naquele negócio ali, chega em Canaã. Deus fala assim, ó, os 40 dias que vocês rodearam vai ser 40 anos que vocês vão ficar no deserto. Ou seja, se já tinha 5, eles ficaram mais 35, entendeu? Tipo isso. Até mesmo porque os 2 primeiros anos eles estavam lá no Sinai ainda, entendeu? Então assim, eles não foram em Canaã nesse período aqui para poder avaliar a terra, se era a terra boa, né? Então, você vê que, por que eu falei dos 20 anos? Porque está falando aqui, ó, no versículo 3, da idade de 20 anos para cima, todos que saem para a guerra, esses vão ser contados. Ou seja, foi os de 20 anos para cima, morreram todo mundo no deserto, para baixo, ficou todo mundo vivo. Ou seja, pode ter que saiu bebê, criança, ficou os 40 anos no deserto, entrou em Canaã com 40 e poucos anos, entendeu? Fortão ainda. E a Bíblia fala que a roupa crescia neles, o calçado, que doideira, né, menino? A roupa crescia junto com ele. Aí tem uns que falam assim, mas eu vi crescer, o chinelo cresceu lá em casa também, passou no meu pé, no meu irmão, no meu cunhado, no meu primo. Era nós que crescíamos no chinelo. O chinelo mantinha o mesmo tamanho, mas os filhos tudo pegavam. Era desse jeito. Lembro a irmã no Brasil uma vez, começou aquela crise feia que teve, sabe, por causa do setor imobiliário aqui, e foi lá para o Brasil, foi 2011, eu acho, essa crise mais ou menos. Aí o pessoal tudo preocupado, ela falou assim, gente, eu nunca tive dinheiro, nem antes da crise, eu estou preocupado com o quê? Ela falou assim, eu nunca fui rico mesmo, eu sempre fui pobre, preocupar com crise agora? Não é que agora que eu vou ter dinheiro. Então, aí aqui Deus manda Moisés fazer a contagem de cada tribo, né, e manda somar. Aí aqui ele vai separa aqui um cabeça de cada tribo, lembrando que, gente, aqui nós estamos falando de tribo, aí vocês vão ver assim, os da casa de Ruben, os da casa de Simeão, os da casa de Judá, esses caras tudo já tinham morrido, porque esses caras tudo entrou no Egito, mas aqui já tem 430 anos depois, essa galera já morreu toda, nós só temos aqui a geração deles, né, a geração dessas tribos. Então, aí agora, no versículo 16, fala assim, esses foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então, aí eles ajudaram essa contagem e começaram a fazer as contagens.
Porém, chega lá no versículo 47, Deus fala assim, ó, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo, somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Ou seja, você não vai contar a tribo de Levi para mim e nem para você saber. Eu não quero essa contagem de jeito nenhum, nem para você saber, nem para ninguém saber quantas pessoas que tem na tribo de Levi. Deus só deu essa ordem para ele, não conta a tribo de Levi, porque aí no versículo 50 ele fala assim, ó, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que lhe pertence, eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. O que Deus falou? Vocês não vão contar os levitas, porque eles vão cuidar do tabernáculo, do templo, dos utensílios, das coisas que acontecem, e eles vão colocar o seu tabernáculo, aliás, a casa deles, as cabanas deles vão ser ao redor do tabernáculo. Então, ao redor do tabernáculo era a tribo os levitas, e do lado, depois dos levitas, as outras tribos separadinhas. E assim, eu lembro, não sei se vocês lembram na foto do tabernáculo, que ficava um monte de tribo assim do lado, assim, ó, ao redor do tabernáculo, e aquele ali não era assim, aonde que, tem uma vaga ali, vou para lá, não. Deus determinou onde cada tribo ia ficar. A tribo de Levi, ela ficava, era o primeiro esquadrão ali em volta do tabernáculo, depois deles as outras, mas Deus determinou o lugar de cada tribo onde que eles deveriam ficar. Então hoje, por exemplo, aí quando a gente fala assim, eu sou levita, lá na casa do Senhor, eu falo assim, você cuida do que lá? Você só toca? Ou você você presta algum culto, você toma conta dos utensílios, ensina o povo, você toma conta das coisas da igreja, tudo, o que mais você faz lá? Para você ser levita, né? É lógico que assim, é levita, os caras escutam isso e só repetem, eu sou levita, né? Não, nós somos levita da casa do Senhor. Mas os levitas não só cantavam e tocavam, eles faziam tudo, eles ensinavam a lei ao povo. Eles ensinavam como deveria prestar o culto, eles desmontavam e montavam o tabernáculo, eles eram os que tinham acesso a fazer tudo, eles que faziam, para que o culto acontecesse. Se a gente fosse falar assim, o que nós temos mais próximo de levita na igreja, só a diaconia, não a diaconia, temos que juntar tudo, os diáconos é levita, o pessoal do louvor é levita, os professores é levita. Por quê? São todo mundo que está envolvido para que o culto aconteça, né? E é o pessoal que chega para cultuar, esse é o povo de Israel, que não preparou, tipo assim, eles só chegaram para cultuar, né? Eles só chegaram esperando o sacerdote agora oferecer o sacrifício por eles, né? A grosso modo. Então, o levita era o cara que era aquele povo que preparava tudo para que o culto acontecesse. E eles ensinavam como deveria ser. Então, Deus fala assim, Agora está muito diferente, porque a pessoa toca e não quer fazer mais nada. É verdade, o levita de hoje, ele quer só tocar e acabou. Eu toco no louvor, não preciso fazer nada. Esse ainda tá bom, mas eu vi o pessoal da igreja que acha assim, não, a minha família, eu sou lá na nossa casa, nós é todo mundo levita. A família toda. Cara, eu ficava quieto, né? Agora eu queria até ouvir ela falar. Eu ia falar pra ela, mas faz o que na igreja? O que mesmo que você faz? Levita. Você só se for levitando. Pastor, quantos homens saiu vendo com Israel quando Moisés tirou o povo do Egito? Quantos homens saíram do Que a Bíblia fala, né? do Egito? Fala de 600 mil homens. 600 mil homens. E esses homens eram tudo homem de guerra, homens que tudo acima de 20 anos, ou seja, não conta criança, nem a mulherada desses homens aí, entendeu? E era tudo acima de 20, podia ter um cara de 80 anos lá, entendeu? Que tinha 32 meninos, né? Tipo assim. Então, mas saiu 600 mil homens, saiu do Egito, se eu não estiver enganado. 46 fala que o total aqui 603, 550 mil homens.
Saiu de... Não, o total das tribos, Deu quanto? 603,550 homens. Aí. Então é essa faixa mesmo. Mas você tá falando Não, da Naftali. É porque saiu assim... Não, mas aí você só pegou de um cara? Total, O total de tudo? das tribos. Quanto que deu? 46. 46. Todos os contados, pois foram 603.550. Ou seja, se saiu 600 mil do Egito, aqui está mais ou menos dentro da faixa, né? 603, velho. Não, mas é aproximadamente, né? Mas E- é acima dos 20, né? Esse aqui é acima dos 20 também, né? Pode ser que pode ser que saia um cara com 19, fez 20 no Sinai. Tô brincando. Ai. Então, no versículo 54 diz assim: assim fizeram os filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Então, aqui, os levitas, eles foram agora separados por Deus para tomar conta de tudo que tem dentro. Essa igreja está quente hoje, viu, menino? Meu Deus, vocês não se calor, não? Mas ontem ela estava desligada o fogo do aquecedor. Aí hoje deixou para hoje, para queimar hoje. Aí era provável. Deixou para pinicar nós aqui hoje. Hoje eu cheguei, foi igual eu cheguei hoje lá no escritório, hein? A minha cara ficou até vermelha já. E meu patrão lá sozinho. Falei, meu Deus, está acontecendo aqui? Aí, eu vou baixar ali, porque eu aumentei agora 74 lá dentro. Falei, rapaz, já tá quente demais aqui, menino. A igreja estava fria ontem, aí o pastor Paulo foi lá ver, a tochinha estava desligada. Aí, a tochinha, meu Deus. Fogo, né? O foguinho do Hira. Então, agora, a partir do capítulo 2, vai falar assim: a ordem das tribos no acampamento. Aqui é justamente a hora que Deus vai separar, ó. Tribo fulano de tal, eu quero que você fique à frente. Você vai ficar mais ao sul, você vai ficar mais em tal lugar. E aqui ele começa a separar as tribos onde elas iriam ficar, né? E ele vai falando tribo por tribo. Vai falando a tribo aí de Efraim, de Ruben, de Manassés, essa galera toda aí. E ele vai separando e vai falando para onde vai ficar. Capítulo 3 vai falar assim, ó: os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Deus, ele agora de fato é que ele dá porque é o seguinte, ele falou com Arão, ó, falou com Moisés no capítulo 2, no capítulo 1, né? É o capítulo 1 que ele separa, né? Não contam os levitas, no capítulo 1. No capítulo 3 agora é onde eles vão separar os levitas, porque só tinha falado com Moisés, agora Moisés vai passar para os levitas. Ó, o serviço que vocês vão fazer é esse, esse e esse. Agora Moisés, ele separa os levitas, né? E fala assim, ó, versículo 3, capítulo 3. E essas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito: Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Mas aqui, vocês lembram do Nadab e Abiú? O que aconteceu com eles? Morreram. Sobrou o quê? Eleazar e Itamar. Então, versículo 3: esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto, no Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Então, está falando aqui já que Nadab e Abiú está fora, né? A gente lembra que Deus, ele fez uma aliança com Arão, que o sacerdócio viria da casa de Arão, da descendência de Arão. A gente vai ver lá na frente, talvez, eu não me recordo se é em Samuel, acho que em Samuel, nós vamos ver que uma linhagem de Arão, que era Eli, ele é retirado da linhagem de Arão, e ele perde o sacerdócio passa para a casa de Zadok. E assim, é uma pregação brutona essa aí, top. Mas aí o sacerdócio, ele está sempre dentro da família de Arão, da descendência de Arão, assim como Deus tinha falado que aconteceria. Boa pergunta? Só um de cada vez, gente.
Versículo 10. Mas Arão e os seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Aqui agora acontece aquela troca que a gente já falou, né? A gente adiantou, deu um spoiler aí para trás. Você lembra que Deus, na saída do Egito, Deus ele falou assim com o povo assim, ó, eu quero todo primogênito é meu. Deus ele separa ali todo primogênito. Aí Deus propositalmente ele fala assim, não quero que conta os levitas. Só que agora ele fala o porquê que ele não queria que contasse os levitas. Ele fala assim, ó, agora eu quero fazer uma troca. Eu quero dar para você os primogênitos, que era meu, vou dar para você os primogênitos, e você vai me dar a tribo dos levitas. Eles vão ser meu agora. Eu vou te dar os primogênitos e vocês vão me dar os levitas. Agora, Moisés, eu quero que você faça uma contagem dos levitas. É aqui que Deus libera para que o povo, os levitas, sejam contados. Perguntar uma coisa, João? Você está olhando muito firme assim, né? Eu falei assim, de volta vai mandar uma pergunta bruta aí, viu, menino? Então, aí ele fala assim, né? Versículo 13, porque todo primogênito é meu, desde o dia que eu feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus, eu sou o Senhor. Então, Deus aqui, ele tinha separado, né, os primogênitos. A partir do versículo 45, fala assim agora, aliás, a partir do versículo 40, disse o Senhor a Moisés, conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, e para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Ou seja, até os animais entrou na conta. Então, ó, Deus ele tinha todo primogênito do povo e os primogênitos dos animais. Agora ele fala assim, eu quero todos os levitas e os animais dos levitas. Nós vamos fazer uma troca. Eu vou te dar os primogênitos e os animais também primogênitos, vou te dar tudo. E você vai me dar os levitas e os animais dos levitas. Eu quero fazer essa troca. Então Deus, ele fala isso com Moisés. 42, Moisés, ele contou, né, como o Senhor lhe ordenou, todo primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões contados nominalmente de 1 mês para cima, segundo o censo, foi de 22.273. 22.000. Disse o Senhor a Moisés, toma os levitas em lugar de todo primogênito. Versículo 46. Pelo resgate dos 273 primogênitos, ou seja, Deus tinha 273 primogênitos. Ele tinha 273 primogênitos. Só que Moisés contou 22.200. Agora vamos no primogênito de novo, que eu falei errado, né? E pelos resgates dos 273 dos primogênitos, que Deus tinha 273 primogênitos a mais do que tinha de levita. Era como se na troca Moisés ia ficar devendo para Deus 273. Aí Deus fala com eles o seguinte, ó, pelos resgates dele, versículo 47, tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, os tomarás a 20 geras o ciclo, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual serão resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate. Os seus fala dinheiro ou fala prata? Prata, tá? Aqui está falando dinheiro, mas é prata, né? Então Moisés tomou a prata do resgate,
dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e deu a Moisés o dinheiro do resgate, a Arão e aos seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Ou seja, eles pegaram prata. Eu não lembro se vocês lembram da aula de tabernáculo, o que simbolizava prata. Prata dentro do tabernáculo significava redenção, significava resgate, remissão, perdão. Isso era prata, redenção. Então era como se Deus, ele falasse assim: você está me devendo 273 e eu não vou deixar essa conta barata não, você vai me pagar isso, só que você vai depositar isso aos pés dos sacerdotes que eram os levitas já. Ele falou: você vai depositar aos pés deles, porque ali Deus já estava instruindo o povo como que deveria acontecer as coisas, embora Deus já tinha avisado, né, que as ofertas seriam trazidas ao templo, né? Então teve essa troca. Deus então, ele separa o primogênito lá no Egito, ele não permite que os levitas sejam contados, depois ele permite que sejam contados para que sejam trocados pelos primogênitos, e Deus agora passa a tomar conta dos levitas. Os levitas são meus. Então, os levitas, eles, em toda a contagem, eles não eram contados no povo. Todo o censo não era contado para o levita. Quando Israel domina Canaã, todo mundo ganhou terra, menos os levitas. Os levitas, é porque Deus cuidava deles. Era como se o seguinte, assim, ó: ninguém vai cuidar de vocês, vai ser nós. Eu que vou cuidar de vocês. Vocês vão ficar no templo. E isso assim, cara, tudo na Bíblia simboliza alguma coisa, tudo. Isso simboliza até o sacerdócio da casa, o pastor local da casa. É como se você falar assim, ó: cara, você não precisa ganhar terra, você não precisa ganhar um espaço seu, você não precisa ganhar nada, porque quem vai cuidar de você é eu. Você vai cuidar das coisas da minha casa, do culto, da prestação do culto, e eu vou manter você. O povo vai te manter através das ofertas que eu ordenei que trouxessem aqui. Então, era assim que acontecia. No capítulo 4, Deus vai falar os deveres dos levitas. Como é que os levitas deveriam fazer as coisas dentro do templo, né? E ele vai mostrando passo a passo onde eles teriam acesso, como que eles preparariam os pães, o azeite, o óleo, o incenso, o fogo, tudo. Deus vai mostrando tintim por tintim, né? Como diz o ditado, tintim por tintim, mostrando como é que eles deveriam se portar no culto, no momento do culto. E no versículo 23 ele fala assim, ó, no versículo 21, falou mais o Senhor a Moisés dizendo: toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima, até aos 50. Contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Ou seja, aqui está falando de um período de ministério que iniciava aos 30 anos. Aí a gente não vê que é coincidência Jesus iniciando o seu ministério com 30 anos, né? Porque a gente fala, mas Jesus ele já estava pronto, estava preparado com 12 anos, 12 ou 14 que ele estava ensinando os doutores. Com 12 anos ele já estava debatendo com os mestres da lei, ele já estava pronto, mas ele iniciou com 30 por quê? Porque está aqui na lei, como é que era? O ministério iniciava com 30 anos. Então, e aqui está falando de serviço, né? Está falando disso, ó. Você vai pegar camarada com a idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, que era o período que eles serviriam, de 30 aos 50. Tá? 20 anos de ministério, nessa parte aqui de atender o período no tabernáculo, né? Eu queria achar uma parte aqui, menino, e eu esqueci de marcar qual que era, mas era... É porque alguém já perguntou, eu já fiz essa pergunta lá no seminário,
Porque assim, não podia entrar no Santo do Santo, era só o sumo sacerdote. E o levita era responsável por montar e desmontar o tabernáculo. Aí eu perguntei ao meu professor na época assim, como que eles faziam para desmontar o Santo do Santo? Sendo que só o sumo sacerdote podia entrar lá, né? Assim, toda vez que eu montar lá, morri os 4 levitas, tipo assim, né? Os caras sacrificavam para desmontar o Santo do Santo. Como que acontece? Só que aqui tem a resposta, e eu queria achar ela aqui, menino. Quer ver, ó? Cobriu o santuário todo instrumento. Haverão. Oh, meu Deus. Eu esqueci de anotar a passagem. Deixa eu achar aqui, não. Eu vou ter que achar, gente, pra gente ver, ó. Depois eu vou achar. Além de acabar de cobrir o santuário, todos os instrumentos do santuário. Achei aqui, ó. É isso aqui, ó. Versículo 14 e 15. Porque como que era desmontado o Santo do Santo? O Santo do Santo, ele tinha uma cortina que separava o lugar santo do Santo do Santo. Eles não poderiam entrar dentro do Santo do Santo. Aí o que eles faziam? Eles soltavam a cortina que separava, eles iam com a própria cortina e jogavam em cima da arca. Eles pegavam a cortina que separava o lugar santo do Santo do Santo. Eles jogavam a cortina. Aí na hora que a cortina tampava o santo, a arca, era como se o Santo do Santo estava desmontado. De Noé, isso aí, eles foram sem ver e tamparam a nudez do pai, né? Aí, era isso, eles desmontavam a cortina, jogavam a cortina por cima do tabernáculo. Aí fala assim, ó, versículo 14, 4:14, e sobre ele porão todos os seus instrumentos, os seus braseiros, tal, no versículo 15, havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Ele acho que ele dá uma frisada, tipo assim, depois de tampar todos eles, né? Fala assim, ó. Eles iam primeiro preparar tudo, né? Eles teriam que limpar o altar, tirar a cinza, apagar os incensos, tirar tudo aquilo, e depois de tampar os utensílios, é que eles entrariam e pegariam para levar para onde que a nuvem fosse, porque eles iam atrás da nuvem. Onde a nuvem parava, eles paravam e montavam acampamento. Então esse era o serviço desses camaradas aqui, né? E falou assim, ó, esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Mas eles deixam bem claro assim, ó, os filhos de Coate virão, no versículo 15, virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão. Ou seja, vocês vão buscar o negócio, mas não encosta na arca não, que vocês vão morrer. Ele fala assim, ó, no santuário não tocarão para que não morram. Esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Então, isso, quer ver, ó, as cortinas, é isso aí mesmo. Eu acho que era esse que eu estava caçando, que se eu achar um outro eu falo para vocês. Mas era assim que era feito, eles desmontavam o tabernáculo,
à medida que eles iam andando, ia desmontando, entendeu? Eles iam entrando para dentro e desmontando o tabernáculo. Só assim que eles poderiam ter acesso a desmontar o tabernáculo para dar sequência. 19? Vai lá. É isso mesmo, é o 18 ao 21 que está falando. Ele fala assim, o 18, fala assim, 17, aliás. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isso lhe fareis para que vivam e não morram. Quando chegarem à santidade das santidades, ou seja, no santo dos santos, Arão e seus filhos virão, e cada um porão no seu ministério e no seu cargo, porém não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. É isso aí, né? Eu já estava empolgado aqui para continuar. Mas é isso aí, eles tampavam para que eles não morressem e continuassem ali desmontando o tabernáculo. Ou seja, eles teriam que fazer tudo aquilo, mas na hora que chegasse ali no Santo dos Santos, eles teriam que chamar Arão e o sacerdote, para que eles fizessem isso, para que eles não morressem. Agora, no capítulo 5, vai falar alguma coisa de lei acerca do leproso, o que acontecia com o leproso. Isso aqui é tipo uma menção às leis que já foram colocadas, né? Como é que eles deveriam tratar com o leproso. Ele deveria ser lançado para fora do arraial, porque lepra era terrível, né, nessa época aí. E a partir do versículo 11, tem algo, isso aqui que é meio engraçado, né? Isso aqui era uma prova para saber se a mulher ela estava traindo o marido. O marido, às vezes, ele estava lá desconfiado, né? Desconfiado se a mulher estava traindo ele. Aí ele ia lá no sacerdote. Tudo era sacerdote, né, menino? Por isso que o pessoal não para de ligar para o apóstolo aqui, coitado. Ô apóstolo, eu estou pensando nisso, fulana, sabe? Fulana. Aí o menino está apaixonado, hoje está quase casando, daqui 2 semanas ele está querendo outra e tal. Deixa eu desligar essa parte aqui. Ele é um jovem que estava gostando da menina, né? E tal, isso aqui, todo empolgado. E o pai da menina não deixou eles namorar. Mas o menino, eu não deixaria também. Eu falei com ele assim, eu não deixaria você namorar minha filha, só de eu olhar para você. Cabelo azul, amarelo, esse cabelo não fica normal, você fica com esses trens esquisitos, eu nem deixo você nem entrar dentro de casa. E tatuadão, cabelo azul, o dia que não tá azul, tá amarelo, e brincão. Eu falei, você tá doido, rapaz? A menina, família aí, rapaz. Menina, quase que não vem nem na igreja sozinha, se querendo namorar com a minha, chegar de cabelo azul na casa dela. Você tá doido? Tá querendo não. Aí, e ele estava empolgado, ele é menino, conversava com nós estamos empolgados. Vai pedir meu pai, isso, aquilo, aí não deu certo. O pai não deixou. Aí o menino ficou naquela, e ele falou comigo, não sei, pastor, o que eu faço? Eu falei, rapaz, continua lutando, você não gosta da menina? Luta por ela, ué. Mostra pro pai e a mãe dela que você é outro cara, já começa pintando os cabelos, cor normal, e veste uma roupa normal, vai fazendo as coisas normal, e mostra ao contrário pro pai dela que você merece ela. Mas deu 1 mês e meio, ele tava gostando de outra menina. Aí ele não me falou não, mas ele deu um azar. Porque um dia eu estava aqui, eu vim no culto dos jovens, o pastor William brincando, o pastor William falou assim, aí pastor, fulano aqui, tá interessado em fulana. Eu falei, o quê? Aí ele chegou perto, isso aqui, resmungou assim, né? Eu falei, rapaz, eu chamei até pro canto, seu pastor, vem cá, só um negócio. Eu falei assim, esse rapaz aqui, você está interessado? Aí ele, isso aqui. Aí o pastor William, não, pastor, o que você acha? Qual que é o conselho? Eu falei, rapaz, primeiro você tem que virar homem, porque 1 mês atrás você estava caçando briga com o mundo inteiro, porque você queria namorar com fulana, que ela tá ali na frente, ali, tá vendo? Ela deve ter gostado de você ainda, e você agora está fazendo juras para outra, e se não der certo, você vai pular para a próxima já? Ir para a próxima, vai tentar essas meninas tudo da igreja aqui? Uai,
E o seu amor, que era para casar com a outra menina, já foi embora? Com 30 dias? Você já está orando por outra? Aí ele ficou todo sem graça. Aí o pastor ele, eu não sabia disso não. Eu falei, pois é. Estava orando por outra 30 dias atrás. Fazendo juros, já agora está casando outra. E agora já vai casar com outra. Falei assim, primeiro você tem que saber o que você quer. Ou você tem que decidir. Ué. Se você tivesse investido o tempo lá, ó, talvez você estava namorando hoje. Mas você não, você já está tirando para o outro lado. Eu falei, vocês estão muito devagar, pelo amor de Deus. Não, devagar não, vocês estão muito rápido, né? Está devagar para fazer as coisas certas, né? Meu Deus. Então o camarada, ele estava desconfiado se a mulher estava traindo ele, né? Aí ele ia lá no sacerdote, aí ó, você vê aqui, ó, versículo 13, de maneira que algum homem se houver deitado com ela, vou ler o 11, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos do marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, que ela não foi apanhada, né, como é que fala? No perpétuo? No flagrante? No perpétuo não, né? No flagrante. Eu lembrei do Alexandre Moraes, flagrante perpétuo, aí falei dele. Mas no flagrante, né? Tipo assim, o cara tá desconfiado, mas ele não tem testemunha contra ela. O que ele vai fazer? Ele acha que ela traiu. Aí, fala assim, e o espírito de ciúme vier sobre ele. Olha você ver, aí o cara foi tomado pelo ciúme, no versículo 14. E de sua mulher tiver ciúme por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúmes, não havendo ela contaminado, ou seja, ele está com ciúme, mas a mulher na verdade não fez nada, precisa tirar essa prova, né? O que eles tinham que fazer? Então, versículo 15, aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela. Você vê que, ó, trará sua oferta por ela. Você lembra quando Deus falou assim, ó, a partir de hoje, ninguém vai chegar diante de mim de mão vazia. Você vê, tudo tinha que levar a oferta. O cara vai lá para saber se a mãe está traindo ele, ó. Chega, traz a oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada. Aí fala assim, ó. Sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes. Oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos. E a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. Ele ia fazer uma mistura ali e ele ia dar para ela tomar esse negócio. Aí olha a sequência, ó. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher, se ninguém contigo se deitou e se não te apartasse do teu marido pela imundícia, destas águas amargas amaldiçoantes será livres. Mas se te apartasse do teu marido e te contaminasse, e algum homem fará do teu marido, aliás, fora do teu marido, se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição, e o sacerdote dirá à mulher, o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor decair a coxa e inchar o ventre. Ou seja, o que fala o Senhor de inchar a coxa e descair a coxa e inchar o ventre? O que está falando os seus? No versículo 21, finalzinho do 21. Aqui fala a partes íntimas atrofiadas, Aí. incha e que você jamais tenha filhos. Tá vendo?
Então, o meu está falando assim, descair a coxa e inchar o ventre. Então, ela seria ferida na parte íntima e ela se tornaria estéril, se ela, de fato, ela deitou com outro homem. Então, assim, o sacerdote falava assim, ó, ele preparava tudo e falava assim, ó, agora você vai tomar esse amargo aqui. Se você não fez nada, não vai acontecer nada, só vai ser amargo para você. Mas agora, se você tiver feito, escondido do teu marido, aí fala-se das partes íntimas dela e fala-se, e você vai ser estéril a partir de agora. Ali já dava opção para a mulher, talvez ela já assumia dentro de casa antes de ir para o sacerdote, entendeu? Para não ter problema. Então, você vê que tinha jeito para tudo, né? No versículo 22 fala assim, e esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer decair a coxa. Então a mulher dirá, amém, amém. Então, aí depois, olha o versículo 23, ó, depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. Então, assim, aí ele continua falando disso, mas o resumo é que aconteceria essa desgraça com aquela mulher que... Hã? De novo, no finalzinho ela tinha que tomar de novo. Ele apagava a água, o que ele escreveu, depois ela tinha que dar mais uma bicada ainda. O negócio era feio. Aí depois a gente entra no capítulo 6, que vai falar a lei do nazireado. O que é o nazireado? É o Jesus de Nazaré? Não. O que vocês acham? Separação, né? Separação, meu Deus. Não pode comer coisa impura, beber vinho. Isso aí. Então, Sansão era voto de Nazireu, né? E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do seu voto, do seu nazireado, sobre a tua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedalhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a tua cabeça. Todos os dias do nazireado, santo será ao Senhor. Ele vai falar aqui do voto de Nazireu, né? E ele vai falar das coisas, por exemplo, quando Sansão, ele tinha esse voto de Nazireu, os pais deles fizeram, então Sansão ele não podia tocar em coisa morta, ele não podia beber vinho e ele não podia ter os cabelos, não podia passar navalha no cabelo. E vocês lembram que a história de Sansão, ele faz um enigma, vocês lembram do enigma que ele fala? Eu não lembro o enigma agora aqui, vocês lembram qual que era o enigma? Ele faz um enigma lá de um mel, né? Quando fala do mel, da abelha, tipo, ele cita o leão, que era uma fera, mas que na morte do leão surgia algo que era doce, porque o que aconteceu? Quando ele estava no caminho para a festa do casamento, ele encontrou um leão, uma carcaça de leão, e dentro dessa carcaça de leão tinha uma caixa de abelha, né? Uma casa de abelha com mel, e ele provou daquilo, ou seja, ele contaminou porque ele tocou em algo morto, né? Fazia parte, ele estava na carcaça do leão, e ele faz esse enigma, e ele vacila lá, conta para a mulher conta para os homens, e ele perde
a aposta que ele tinha feito lá do enigma, né? Então, assim, Sansão, ele tinha o voto nazireu, ele não podia cortar os cabelos, não podia tomar vinho e ele não podia tocar em nada morto. O voto de nazireu de Sansão era por toda a vida, ele não tinha período para acabar. O tipo de voto que os pais fizeram é por toda a vida. Só que existia o voto de nazireu com o tempo contado. Até, sei lá, até 30 anos de idade, ou até 20 anos de idade. E aquele voto se cumpria naquele período. Depois daquele período ele estava livre do voto, né? Mas o de Sansão era por toda a vida. Então, Era uma escolha da pessoa, Deus designava? a pessoa podia fazer. No caso de Sansão veio dos pais. Mas a pessoa ela podia fazer esse voto ela mesma em vida, né? Tomava ciência das coisas e ela decidia, a partir de agora eu vou fazer um voto de nazireu até o dia que eu morrer ou até tanto tempo. O primo da minha esposa, né? O primo da Lília, ele parou de tomar refrigerante, né? Aí a gente às vezes fazia o voto assim, vou ficar um ano sem tomar refrigerante e tal. Aí ele falou assim, ele fez um voto de nunca mais na vida dele tomar refrigerante. E ele era aquele cara assim, fanático em refrigerante. Eu falei assim, meu Jesus amado. Eu falei assim, ô Senhor, não precisa de eu fazer esse voto. Eu tô pensando, não quero pensar muito nessas coisas não. Fiz um voto de um ano e ficar sem refrigerante já era uma dificuldade mesmo. Nunca mais é muito tempo, né, menino? Falando disso aí, eu tô lembrando aqui agora de um pastor, de um apóstolo chamado Joel Pereira. Esse cara, eu até entrei em contato com ele uma época, ele vinha aqui na Ramp e ele atendeu assim, de bom grado, né? Na época, ele falou, senhor pastor, eu tenho um prazer de ir, mas só que eu cancelei toda a minha agenda porque o meu pai faleceu, o pai dele tinha falecido aquela semana, mano. E ele tinha cancelado todas as agendas do ano, porque o pai dele tinha falecido, né? E eu entrei em contato com ele logo naquela semana. Azar, né, menino? Aí, mas ele pregando num evento, numa igreja, e ele falando de voto, assim, né? E diz ele que ele estava falando assim que o exemplo dele era o seguinte: nós temos dentro de nós um motor, uma potência que a gente não sabe usar. E que a gente não vai tão longe porque a gente não conhece a força que está dentro da gente. Ou a gente não conhece o motor que está dentro da gente. A gente não sabe do que a gente é capaz se a gente estiver focado na coisa certa, estiver focado em Deus. E diz ele que foi pregar numa igreja, chegou para pregar na igreja e o combinado era o seguinte: pastor, eu vou pregar, tipo num sábado assim, era o último dia do evento, só que na hora que acabar o culto eu não posso ficar um minuto dentro da igreja, eu tenho que acabar de pregar e rachar fora para o aeroporto, e o aeroporto ficava assim umas 4 horas do lugar, e ele ia pegar o aeroporto. Aí, menino, pega o aeroporto, pegar o avião no aeroporto, aí ele pregou e aí na hora que ele saiu para lá de fora, tinha uma F-250 esperando ele. Falou, rapaz, graças a Deus, um carrão desse aí sentar o burrai pra gente chegar no aeroporto. Dizer que chegou lá, era um senhorzinho no carro, rapaz. Aí o senhorzinho falou assim, ô pastor. Aí ele, ô irmão, pode ser eu, vou partir já, porque 4 horas daqui até lá. E nós já estamos com o tempo contado. Aí ele falou assim, não, beleza, eu só vou parar ali na Irmã Maria, rapidinho. Aí ele falou assim, depois eu fui descobrir que a Irmã Maria era a mulher dele, ele chamava ela de irmã. O cara, de tão humilde na roça, a Irmã Maria era a mulher dele que estava falando. Aí ele parou na Irmã Maria, a Irmã Maria veio com a garrafa de café, pôs café no copo, abriu para ele e falou, senhor pastor, você não vai querer um café, né? Ele, não, irmão, eu tenho que ir embora, porque senão nós vamos perder, eu vou perder o voo. 4 horas nós temos de viagem, nós temos que partir agora. Ele falou assim, se eu terminar o cafezinho, que a Dona Maria não vai com nós? Então, aí ele, meu Deus do céu, ele pensou assim, meu Deus, Jesus, irmão, pôs eu na prova e tal. Aí diz ele que na hora que o cara resolveu, pegou a estrada e falou, graças a Deus. Aí ele falou assim, pisa fundo aí, irmão, pisa fundo. E ele falou assim, o cara não passava de 60 no carro. Aí ele falou assim, irmão, eu preciso que você pisa fundo nesse carro, porque senão eu vou atrasar.
Ele falou assim, irmão, mas eu fiz um voto. Eu fiz um voto. No dia que eu tirei minha carteira de motorista, o senhorzinho falou com ele. No dia que eu tirei minha carteira, eu falei com o senhor que eu nunca na minha vida eu passaria de 60 km por hora. Nunca na minha vida. Eu nunca fiz mais de 60 km por hora. Aí o apóstolo ficou louco já. Falou, não vai dar tempo. 60 não vai dar tempo. E ele está falando assim, e ele contando o caso, porque ele queria mostrar que nós temos um motor dentro da gente, mas que se a gente não souber o motor, tiver alguma coisa que limita, a gente não chega onde a gente quer. Aí ele falou assim, meu Deus, o cara não pode passar de 60, eu vou perder o avião. Aí ele falou assim, aí Deus me deu uma estratégia. Falei com ele, irmão, deixa eu dirigir o carro então. Eu levo o carro, porque eu não tenho esse voto de 60. Aí ele, mas eu tenho outro voto. Esse carro não é meu. Esse carro é do meu patrão. No dia que ele comprou esse carro zero, me deu a chave, eu falei assim, eu prometo, senhor, eu não deixo ninguém dirigir esse carro. Nossa! Aí ele falou assim, agora sim, agora eu tô pego. O cara não pode dirigir, ninguém pode dirigir, e ele ainda não pode passar de 60, e eu vou perder o avião. Aí diz ele que... Aí ele falou assim, meu Deus, me dá estratégia, o que eu vou falar com esse cara? Aí diz ele que Deus trabalhou e falou assim, irmão, você fez foi o quê? Você fez um voto com Deus? Eu fiz um voto, irmão. Eu tenho 2 votos com Deus. Ele falou assim, mas você sabe que o sacerdote ele pode revogar voto. Você sabe disso? Aí o cara, pastor, pode? Aí ele começou a entrar na palavra. E ele preocupado com o voo, aí ele teve que entrar na palavra e falar, cara, não, o sacerdote, ele revoga votos. Aí ele começou a entrar na Bíblia, mostrando. Aí foi revogado isso. Ele falou assim, e eu preciso que você revoga esse voto de passar de 60. Eu preciso que você pisa, nós precisamos fazer uns 120 daqui da lá. Aí o irmão com muito custo aceitou, aí ele orou pelo irmão, pá, pôs a mão na cara, aí ele, você vai revogar então, pastor? Ele, vou orar agora para você, porque eu sou sacerdote. Meteu a mão na cabeça do cara, pá, orou, falou, Senhor, libera ele desse voto, em nome de Jesus. Diz ele que o cara começou a pisar, menino, no carro, 70, 80, 90, 130, ele falou assim, tá bom, irmão, pode ter isso só. Ele falou assim, e o carro era turbinado, ele falou assim, o carro nunca tinha acelerado aquele tanto, porque desde que o carro era novo, estava com o carro, nunca passou de 60, só ele que dirigia. Diz ele que, ele falou assim, irmão, não é que esse carro anda demais, meu Jesus, esse carro corre demais, que gostoso, eu nunca andei assim tanto, assim e tal. E ele lá, não, irmão, Deus está te dando vitória e vai embora. O cara, não, bro, na hora que ele chegou no aeroporto, ele falou assim, pastor, obrigado. Aí o pastor pôs a mão na cabeça e disse, Senhor, volta todo voto que ele fez, que ele cumpra esse voto enquanto ele viver. E a gente revogou só porque precisava, mas que o Senhor volte esse voto na vida dele e aceita esse voto dele. Aí ele falou assim, eu não podia deixar o homem louco agora na rua, andando de 130, o homem gostou do negócio. E eu falei assim, meu Jesus, agora tem que voltar aí de novo. Aí ele estava dando exemplo, que assim, o carro, ele falou assim, você está num carro F-250, só que você está andando do lado do Fusquinha, olha, você vê, o Fusquinha está te passando, irmão, olha, o Fusquinha passou você, aí, mas eu não posso andar mais de 60, irmão. E ele, vendo os carros pequenos passando, ele falou assim, mas você não conhece a máquina que você está dirigindo, esse carro é turbinado, só que só aciona a turbina depois de 100 km por hora, nunca acionou a turbina desse carro, irmão, o carro está precisando acelerar, mas eu não posso, irmão, não posso andar mais de 60, aí ele trabalhando nisso, né, mas isso eu só trouxe para ilustrar o voto do Nazireu. O Nazireu era assim, o voto ele podia ser temporário, ou ele podia ser para o resto da vida. O de Sansão era para o resto da vida, era o voto de Nazireu para o resto da vida. Então, com essa do voto Nazireu, nós vamos finalizar. Tinha o propósito. Descia nele, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era igual no Novo, né? O Novo, quando Jesus ele sobe, ele deixa o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo só vinha em ocasiões e momentos especiais. Sansão, ele era tomado pelo Espírito Santo e ele vencia a batalha. Davi era tomado pelo Espírito Santo e vencia batalhas, tocava a harpa
E isso tudo era o Espírito Santo, era momentâneo. Usava e saía. Os profetas, a mesma coisa. Tomava o profeta e saía. E Sansão era justamente isso. Ele precisava cumprir esse voto para que ele continuasse sendo usado por Deus. Ele foi levantado para ser o juiz e resgatador de Israel, né? Então tinha um propósito. Então com essa aqui do Nazireu a gente encerra hoje, mas aí vocês ficam para casa, vocês pesquisar Jesus. Jesus tinha o voto de Nazireu também. Aí vocês vão pesquisar sobre isso aí. Fechou? O voto de Nazireu de Jesus. Pesquisa lá que vocês vão achar. Top. Vão achar forte lá o negócio. Vocês vão querer até pregar depois disso. Não vai precisar de revogar decreto nenhum aqui. Então, gente, aí na próxima aula aqui de números, né? A minha intenção já é a gente terminar números todo, não gastar muito tempo em números, a gente já passar números todo para a gente entrar já em Deuteronômio. Deuteronômio, nós vamos ver, né, mais para frente, que ele faz menção a uma segunda lei. O que é segunda lei? Tinha a lei que Deus deu no Sinai, só que a geração morreu, nasceu uma outra geração, e a lei precisou ser comunicada novamente. Então ela foi repassada novamente, e isso a gente vai ver em Deuteronômio. Deuteronômio faz menção à segunda lei, ou a segunda vez que a lei ela foi passada para o povo, né? Então nós vamos ver isso na nossa próxima aula, não na próxima, isso, tinha que repassar, é verdade. Então vamos orar então, gente, para a gente partir. Quarta-feira nós estamos de volta. Quarta-feira nós vamos finalizar Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite, somos infinitamente gratos ao Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pelo privilégio de aprender mais e mais sobre a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, Pai, que nos ajude, nos dê um resto de dia abençoado, leve-nos para nossos lares, Pai, assim como o Senhor nos trouxe em paz e segurança, que nós venhamos ter uma noite que venha revigorar, Pai, nossas forças, nossas energias, e que em tudo isso, Pai, nós venhamos a mão do Senhor, vejamos a mão do Senhor, e que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Eu peço ao Senhor que leve-nos para nossos lares, Pai, em nome de Jesus, em paz e em segurança. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com o teu ministério. E a igreja diz amém. Amém, pessoal. Fechou.